este próximo ano? O que você espera que vai acontecer nesse próximo ano? Essa resposta vai depender muito de quem você confia, ou em quem ou no que está a sua confiança. Se você está confiante nos políticos, se você está confiante no dinheiro, se você está confiante em algumas pessoas específicas, ou se você realmente está confiante em Deus. Isso faz toda a diferença. E é claro que nós responderíamos de pronto que nossa confiança está em Deus, afinal, nós estamos aqui numa igreja, estamos aqui porque cremos em Deus, e nossa resposta não poderia ser diferente. Mas eu gostaria que você pensasse seriamente nisso, e que você levasse isso realmente a sério ao longo deste próximo ano. Porque por muitas vezes nós somos assaltados por tantos sentimentos e por tantas perspectivas dessa vida, que começamos a desviar o nosso foco de Deus e colocar a nossa confiança, a nossa esperança em pessoas e em situações deste mundo. E é importante que nós, como crentes, não deixemos isso acontecer. Quando desviamos o foco de Cristo, as coisas começam a complicar. Porque Cristo é tudo para nós. Não abrimos mão disso. É Ele o nosso Senhor, é Ele o nosso sustentador, é Ele o nosso Redentor, é Ele a quem nós seguimos, é a Ele quem obedecemos, Ele é o centro da nossa fé. Então, além de colocar Deus em primeiro lugar, Ele tem que ser a razão da sua vida. Quando a gente fala de colocar algo em primeiro lugar, parece que fica uma competição, né? E Deus não está competindo com ninguém. Deus não é uma parte a mais na sua vida que você vai priorizar. Ele é tudo. Então, que assim seja para todos nós e certamente Deus irá nos dar um ano de vitórias. Nosso texto, no capítulo 31 de Deuteronômio, o verso de número 6. Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém, que o Senhor nos abençoe. Aqui nós já estamos nas palavras finais de Moisés, servo do Senhor, já no final de Deuteronômio, de toda aquele momento especial daquele povo de Deus, e Deus usa o seu servo Moisés para falar a todo o povo. Esse verso 6 aqui, ele está direcionando a todo o povo, desde o verso 2 até o 6, ele está falando para todos. Depois, o verso 7 diz que ele chama a Josué, e aí ele fala para Josué algo bem semelhante: seja forte, seja corajoso. Depois, lá no início, no capítulo 1 do livro de Josué, o próprio Deus também vai falar com Josué a respeito disso, porque Josué estava sendo chamado e direcionado para uma obra específica. E lembre-se que a todos quanto Deus chama, Deus capacita. Todos que Deus chama, Ele capacita e Ele respalda.
Então, se o Senhor te chamar para algo específico, não tenha medo, porque Deus irá te capacitar. Mas voltando aqui ao nosso texto em questão, o verso 6 é para todo aquele povo daquela época e certamente o é para nós de maneira geral, independente se estamos sendo chamados para uma obra específica, assim como foi Josué. Então, pensando nisso, vamos meditar nesse texto e observar alguns detalhes. Ele diz àquele povo, e não veja isso como meras palavras de um homem, de Moisés, mas como palavras de Deus, é Deus usando a vida dele para falar a todos ali. E ele diz: sejam fortes e corajosos. É um chamado realmente a demonstrar coragem. E por que disso? Porque eles já estavam próximos a entrar na terra prometida, naquilo que Deus havia reservado para eles. Eles estavam diante de uma tarefa muito grande e muito perigosa, e para que se encare, para que se enfrente algo perigoso, é preciso de coragem. Coragem não é algo inato a todas as pessoas. Tem pessoas mais corajosas que outras. Tem pessoas que às vezes não são corajosas, às vezes são displicentes mesmo, não têm noção do real perigo. Mas quando se fala a respeito de coragem, e especificamente olhando para esse texto, é algo que eles necessitavam colocar em prática para se apossarem daquela terra que Deus havia prometido a eles. Veja, Deus havia dado as promessas, Deus havia mostrado como o lugar era bom, Deus havia certamente direcionado eles e, com todos os sinais e maravilhas, libertado eles da escravidão no Egito. Mas agora, ali diante daquele desafio, eles poderiam certamente se sentirem amedrontados. E essa questão é um sentimento normal em todos nós. Quem não sente medo? Quem não fica preocupado? Quem não fica ansioso? Quem não sente dúvidas diante de decisões importantes? Quem não se sente frustrado quando planos não dão certos, quando sonhos vão por terra? E é por isso mesmo que ele faz esse chamado, para que eles sejam fortes, para que eles sejam resilientes. Então, veja, tem a ver com uma disposição, muito mais do que uma capacidade física, não é simplesmente força muscular, era disposição de marchar, de ir em frente, de seguir em frente, de assumir aquela promessa que Deus havia dado para eles. E muitas vezes nós precisamos disso, de mais disposição para seguir adiante. É natural do ser humano reclamar, nós cansamos facilmente. E talvez você possa estar assim, cansado. Poxa, estou cansado. Estou desanimado diante de tudo que tenho visto, diante de tudo que aconteceu. Então, quem sabe esta é a palavra de Deus para você hoje. Seja forte, seja corajoso, siga em frente, não tema, nem vos atemorizeis diante deles.
E aqui nós podemos muito bem comparar, sem correr o risco de fazer uma alegoria, comparar a luta, a dificuldade que aquele povo tinha naquela época, com as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, que comparadas deles, são bem menores. Imagina você, se nós aqui estivéssemos saindo de um outro país, aonde lá éramos escravos, e agora nós estamos já há um bom tempo caminhando pelo deserto e próximos a entrar em um outro país, aonde ali existem pessoas e nós teremos que entrar lá e guerrear com eles, porque Deus falou que nós iremos morar lá, que lá é o nosso lugar. Quem não sentiria medo, receio, dificuldades? Olha, mas é o próprio Deus, é aquele que fez todas aquelas coisas naquele outro país de onde nós saímos, aquelas 10 pragas, aquelas coisas extraordinárias. É Ele que abriu o mar. Há provas, há evidências da existência e da ação de Deus na vida deles e na nossa também. Você consegue olhar para o seu passado, você consegue olhar para a sua história e ver a ação de Deus suficiente para que você tenha confiança em seguir adiante? Deus já te abençoou, Deus já te livrou, Deus já te sustentou. O que Deus já fez na sua história até aqui? Observa alguns detalhes que às vezes ao ler o texto rapidamente nos passa desapercebido. Ele diz: não temais, nem vos atemorizeis. Embora bem sinônimos aqui, nós podemos detectar uma diferença. Ele diz para não temer, para não ter medo do que vai acontecer. E depois ele diz: não vos atemorizeis diante deles. Ou seja, quando chegar lá. Então não temais agora, antes de ir, antes de encarar o que vem depois, e depois, quando você estiver lá, diante daquela situação, também não tenha medo. É Deus mostrando para nós que em nenhum momento precisamos ter medo. E tantas lutas nós passamos, queridos. Talvez você já esteja lá, em meio a uma dificuldade, ou à beira de uma dificuldade. A palavra é: não se atemorize diante disto. A palavra é: seja forte. Veja, é um chamado para nós, para que nós tenhamos essa disposição, para que nós manifestemos essa força. É um chamado para que nós façamos, para que nós venhamos a agir, nos comportar desta maneira corajosa diante das dificuldades do mundo, da vida. Tá bom, mas por quê? Como? Como iremos fazer isso? É isso possível? Sim, é possível, sim. É possível porque o Senhor, vosso Deus, Ele vai convosco.
Sabe, queridos, isso tudo que nós estamos falando aqui, de ser corajoso, de não ter medo, só é possível porque o Senhor, Ele está conosco e Ele vai conosco, estará presente em meio a essas dificuldades. Sem Deus, nós certamente não conseguiríamos, mas com o Senhor, sim, é possível. Observe que ele, ao falar isso, ele coloca de forma possessiva: é o Senhor, vosso Deus. Isso porque no meio daquela época havia todo um panteão de deuses, de falsos deuses, claro, sim, mas tido por outras nações, por povos pagãos, idólatras, como divindades que tinham determinados poderes para poder socorrer, para poder dar prosperidade, fertilidade, boa produção, saúde, dinheiro e assim por diante. Um Deus para cada situação ou para cada necessidade. E a Bíblia nos apresenta o Senhor Jeová, o Senhor Criador, o Senhor Todo-Poderoso, como o único Senhor. E Ele, apresentado de maneira tão pessoal, tão particular, é o vosso Deus. E não obstante o Senhor tão grandioso, Ele vai convosco. Dá a ideia da presença do Senhor, dá a ideia de ir junto, de estar junto. E quando dá essa ideia de que vai convosco, é porque já está junto. Ele já estava em todo o tempo com esse povo e agora continuaria junto com eles. Nós estamos aqui, queridos, passamos esse ano adorando ao Senhor, passamos esse ano desfrutando da graça do Senhor, passamos esse ano sustentados pelo Senhor, estamos vivos porque o Senhor nos concedeu vida e tudo que é necessário para a manutenção desta vida, como alimento, saúde, proteção. É Deus que sustentou e Ele irá junto, estará junto conosco, seja por onde formos, seja o que passarmos. E a presença dEle, com a sua graça, é suficiente para nos manter de pé. Ele ainda acrescenta aqui que Ele não nos deixará e nem nos desamparará. E ao falar sobre isso, traz o complemento desta visão total da bênção, da proteção, do cuidado de Deus com o seu povo. Somos o povo de Deus, o qual Ele protege, o qual Ele sustenta. É esse povo que clama pelo nome dEle, é esse povo que empunha a bandeira, o nome, que leva o nome dEle, que leva a palavra dEle, que zela pela palavra, pela história, pela verdade dEle. Somos nós, a igreja do Senhor. E por isso a graça do Senhor está sobre nós que pertencemos a Ele, Ele como Pai, nós como seus filhos amados. Diz o texto que ao ir conosco, ao estar conosco, Ele não nos deixará e Ele também não nos desamparará. Da mesma forma, podemos fazer uma diferenciação aqui. Quando fala a respeito de deixar ou de não deixar, né? Essa palavra aqui dá a ideia para nós de que
é algo que não vai relaxar, que não vai cair, que não vai perder o seu alento. Ou seja, dá a ideia de que Deus não vai deixar nós enfrentarmos as lutas sozinhos. Deus não ficará inerte, apenas observando. Então, não deixar é se envolver. Deus se envolve ativamente na história da sua igreja, na história do seu povo. Deus se envolve ativamente na sua história em particular. Aliás, muito mais do que você imagina, porque a sua história está sendo guiada por Deus. Fato é que nós, às vezes, como aquela ovelha rebelde, começamos a desviar do caminho, dando vazão aos nossos pensamentos, às nossas vontades, mas Ele, como bom pastor, vem atrás e vai nos guiando, nos trazendo de volta ao seu caminho. Então, o texto mostra que Ele estará presente, Ele não deixará com que nós lutemos sozinhos. Isso é muito confortante, porque se você tiver que fazer um trabalho, olha, amanhã você vai ter que vir para cá e lavar essa igreja toda, sozinho. Poxa vida. Agora você fala assim, não, eu também venho para te ajudar. Opa, já começou a melhorar. E se mais umas 5 pessoas falam, não, nós também vamos te ajudar, opa, melhorou mais ainda. Se você tiver que fazer uma viagem para um lugar desconhecido e perigoso, e você for sozinho, é bem diferente de você ir acompanhado, e acompanhado por alguém que já foi, que já conhece e que tem condição de te proteger. Ficar sozinho nunca foi bom. Precisamos de pessoas ao nosso lado. Precisamos de pessoas com as quais nós podemos contar. Precisamos de amigos verdadeiros e precisamos ser melhores amigos daqueles que nós prezamos, estando presente, ajudando. E o texto dá essa ideia de que Deus, estando presente, caminhando conosco, indo junto conosco ou nos levando junto a Ele, Ele não fica de lado observando, Ele não nos deixa sozinhos. E aqui a mente da gente viaja, e me lembro quando ainda criança, morando na fazenda, e 2 primos de vez em quando iam para lá, e tinha um primo mais velho que era mau. Já teve um primo que judiava. A gente saía na fazenda, às vezes, para buscar frutas no mato, para caçar passarinho, essas coisas que meninos fazem na fazenda. E ele escondia e depois ficava fingindo que era um bicho, uma onça. E eu me lembro de passar muito medo com aquilo. É muito ruim quando nos sentimos sozinhos, nos sentimos perdidos. Já se perdeu? Uma cidade, um lugar, aonde você olha e fala assim, não sei onde eu estou, como é que eu saio daqui? O Senhor não vos deixará. É a ideia de que Deus está presente e ativo. Ele não fica apenas observando, Ele não está apenas lá do céu sentado no seu trono, assistindo-nos.
e observando o que nós vamos fazer. Não, Ele está presente e atuante, um Deus vivo e ativo que cuida do seu povo. Além disso, diz o texto que nem vos desamparará. Essa palavra desamparar é a ideia realmente de abandonar, é de afastar-se, é de deixar para trás, é de deixar sozinho, é de ir embora. Se ao dizer aqui o texto que Ele não nos deixa, é que Ele está presente e atuante. E dizer que Ele não desampara é que, mesmo que erremos, mesmo que a situação complique, Ele continuará junto de nós. Já teve alguma situação também na sua vida em que, na hora que a situação apertou, a pessoa foi embora e te deixou sozinho? Aquele sentimento de abandono, poxa, agora é a hora que eu mais precisava e a pessoa vai embora, agora que é a hora que a gente mais necessita. Então a ideia é completa de que Deus vai conosco, de que Deus está presente, de que Deus Ele está atuando e que, aconteça o que acontecer, Ele não vai embora. Ele não vai desistir de nós. Ele não vai nos abandonar, nos desamparar. A ideia de desamparar, de abandonar, então é o Senhor que não faz isso. E é por isso mesmo que nós podemos, sim, ser corajosos. A coragem vem a partir desse ponto, quando nós, pequeninos que somos, e tem ao nosso lado alguém grande e forte, e a gente olha e se sente forte também, porque a gente sabe que se a coisa engrossar, aquele que é mais forte vai lutar por nós. Não é assim que as crianças fazem? Se tornam corajosas quando tem mais pessoas ao seu lado? É a ideia, então, bíblica, de que nós podemos ser corajosos, que nós não precisamos ficar com medos, seja antes ou seja lá na hora, porque Deus estará sempre presente, nos sustentando, nos protegendo, nos abençoando. Concluindo, queridos, coragem. Coragem durante as lutas da vida. Que você guarde isso no coração. Que você firme isso na sua mente. Que você não se acovarde diante do chamado de Deus, diante das calúnias que às vezes falam contra nós, porque somos fiéis a Deus e aquele que procura fazer o que é certo, em boa parte das vezes é criticado. Impressionante, porque vivemos uma época onde os maus são elogiados e os honestos são criticados. E nós somos e continuaremos sendo igreja do Senhor, o povo que defende valores corretos, de moral, de justiça,
de santidade, de honestidade. Somos esse povo chamado a ser sal e luz neste mundo. E não se engane, isso é uma tarefa difícil, que exigirá e exige constantemente de cada um de nós essa coragem que o texto está falando aqui. Coragem para dizer não às coisas erradas, às propostas indecentes e tudo aquilo que irá ferir o nosso relacionamento com Deus. É preciso coragem, é preciso hombridade, é preciso caráter, é preciso uma espiritualidade firme e sadia, convicções firmes a respeito da presença de Deus. Eu posso dizer não para isso, eu posso lutar, eu posso manifestar a minha fé em Deus e a minha dedicação a Deus, a minha dedicação exclusiva a Deus, porque Ele está aqui comigo, ao meu lado, vivendo em mim na pessoa do Espírito Santo, e é Ele quem me protegerá, é Ele quem me guardará. Coragem, queridos. Confiança, confiança nas promessas de Deus, confiança no amparo dEle. Ele não vai nos desamparar. Passamos dificuldades, sim, mas o Senhor cuidará dos seus. Confiança no Senhor. Um momento onde muitos estão sem essa devida confiança, preocupados com o futuro da nossa nação. Preocupamos sim, porque amamos a nossa nação. Não pense que eu não estou. Estou sim preocupado com a nossa nação, mas não deixo essa preocupação roubar a paz no meu coração, a minha confiança que está no meu Senhor. Porque esse mundo passa e tudo vai passar. Mas a nossa pátria está nos céus. Sou brasileiro, sim, com orgulho, mas eu sou, acima de tudo, cidadão do céu. Em primeiro lugar, eu olho para a minha identidade cristã. E aí, queridos, não tem crise. Porque o Senhor, o Rei, conduz o seu reinado de maneira justa e pacífica. E, por fim, dedicação. Coragem, confiança e dedicação. Dedicação ao Senhor e a tudo que Ele nos direcionar. Eu quero falar a respeito de dedicação não apenas no âmbito espiritual, mas também no âmbito secular. Porque nós aprendemos, quando estudamos a respeito do chamado de Deus, que Deus tem o seu chamado para cada um de nós. E dentro daquilo que Deus escolheu para você, é ali que você vai servir ao Senhor. Então, se a sua profissão é um professor, é um marceneiro, é um pedreiro, é um mecânico, é uma manicure, é uma dona de casa, seja lá qual for a sua profissão, faça isso como para o Senhor, servindo ao Senhor, porque esta é a vontade dele para você. E se Deus tiver algo diferente, no tempo certo, Ele vai fazer isso. Então, aquilo que você faz, não faça murmurando. Quantas pessoas, o brasileiro tem esse péssimo hábito de reclamar.
como se nunca está satisfeito com a sua profissão, com o seu salário, com a sua casa, com o seu carro, a sua moto, sua bicicleta. Sempre o outro é melhor, eu queria era aquilo outro, aquilo. Meu irmão, minha irmã, uma exortação pastoral. Cuidado com a murmuração. Seja grato ao Senhor. Nós estamos falando a respeito de dedicação. Dedique sua vida a Ele. Sirva ao Senhor com alegria no seu trabalho secular e também sirva ao Senhor dentro do chamado que Ele tem para você, no reino dEle, na igreja, no ministério, aquilo que você pode fazer para a obra do Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar sobre isso? Pai, bendito seja o Senhor. Ó Deus, nós agradecemos por Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus. Nós, ó Deus, confiamos em tudo que Tua palavra nos diz. Confiamos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que duvidamos, todas as vezes que murmuramos, e faz de nós pessoas corajosas, que esta coragem seja firmada tão somente no Senhor, no entendimento de que o Senhor está conosco, e então podemos ter coragem. Abençoa a Tua igreja, Pai. Desperta um povo fiel e dedicado a Ti. Que a Tua bênção, ó Deus, a Tua graça seja assim neste próximo ano e enquanto vivermos. Que vivamos uma vida corajosa para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de encerrarmos, gostaria que nós tivéssemos um momento de oração e que possamos, nesse momento de oração, direcionarmos a duas questões específicas. De um lado, orarmos agradecendo a Deus por este ano que está encerrando, agradecendo por tudo que passou, por tudo que Ele fez, e, de outro lado, depositando diante dele esse próximo ano, com fé, com confiança nele. Quer pedir ao presbítero Rodrigo que venha aqui, por favor, nos conduzir nessa oração. Primeiro, um momento de oração individual e depois o presbítero Rodrigo estará nos conduzindo numa oração comunitária. Mas primeiro um momento de oração individual. Ore, fale com Deus de maneira particular, você e o Senhor. Agradeça a Deus por este ano e peça a Ele que te abençoe para que o próximo ano possa ser melhor ainda. Eterno e gracioso Deus, como é bom estarmos reunidos aqui como Tua igreja para, nesse último dia do ano, louvar cânticos ao Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra que foi lida, Pai, que nos exorta a cada dia confiarmos no Senhor. Te damos graças porque, em meio às dificuldades, Pai, o Senhor caminha conosco, o Senhor nos ajuda e com Teu amor, como Pai, nos ensina, nos exorta a cada dia. Te damos graças pela vida da nossa igreja, Pai, por esse ano, por tudo que o Senhor tem feito no meio do nosso povo.
Te dou graças por cada família aqui, Pai. E peço que o Senhor esteja abençoando a cada um, cada família da nossa igreja, a cada pessoa, Pai. Que possamos ter esse entendimento, esse conhecimento do quão grande o Senhor é e de quão grandes são as tuas maravilhas no meio do teu povo. Que possamos caminhar, Pai, em fé nesse ano de 2023. Possamos caminhar crendo que o Senhor está conosco e que o Senhor governa sobre tudo. Não deixe vir em nosso coração o medo, o desespero, o temor sobre qualquer assunto, sobre política, sobre nada, Pai. Cremos que o Senhor governa e somos o teu povo e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Abençoe a tua igreja, Pai, nos abençoe. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, receber a bênção do Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, um feliz 2023, que Deus abençoe você e sua família, e vamos juntos continuar servindo ao Senhor, seguindo em frente. Como pastor, eu estou sempre à sua disposição. Um grande abraço.